Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Deixa eu me arrumar aqui, espero que a iluminação esteja boa. E vamos direto ao ponto novamente, gente. Esse vídeo que eu vou começar a fazer a partir de hoje vai ser uma série de vídeos, provavelmente 3 ou 4 vídeos. Eu gostaria de ter mais pessoas aqui junto comigo, talvez eu consiga trazer algumas pessoas, porque ele vai ser um vídeo denúncia. Sim, um vídeo denúncia. Mas denúncia contra quem? Gente, há 14 anos atrás, eu participava de uma religião, né? Eu não sei se eu posso dizer religião ou eu vou usar o termo seita para descrever a religião das Testemunhas de Jeová. E eu passei muitos anos na minha vida dentro dessa religião e eu vou começar a contar aqui para vocês tudo que eu e as minhas filhas passamos dentro dessa seita, né? O que é essa lavagem cerebral que todo mundo fala? Né, que as religiões elas te fazem uma lavagem cerebral. Então, como que isso se dá? Eu pretendo conseguir explicar para vocês, ou que ao longo desses vídeos vocês consigam entender, porque que muitas vezes a gente cai nessa armadilha, a gente entra numa religião, não está bom, você vê, você consegue notar que você não é burro, não é burra, que não está correto e você fica. Né? Então, uma das primeiras coisas aqui, só para adiantar, que eles usam para te fazer ficar dentro dessa religião, é o medo, não é? É o medo, eles usam o medo, né? Eles usam o medo para te fazer ficar grudado na religião, né? E como que isso se dá? Bom, primeira coisa que acontece é que eles batem palma na frente da tua casa. Né? E quando você está disposto, você vai lá atender, eles são muito queridos, educados, e eles te apresentam a verdade da Bíblia segundo o que eles entendem. Né? E que verdade é essa? Que a verdade é que Deus pretende estabelecer novamente um paraíso aqui na Terra, que todas as pessoas más vão ser destruídas no Armagedon, que será uma guerra de Deus contra a iniquidade, e as pessoas com certeza vão morrer sem distinção, crianças, velhos, né? Todo mundo vai morrer. E os únicos que sobrarão são aqueles que têm a verdade, são aqueles que estudam e que pregam a verdade. E para eles a única religião que tem a verdade é as Testemunhas de Jeová. Eles são os únicos que seguem os passos de Jesus, que fazem aquilo que Jesus Cristo fez lá no passado, quando ele esteve aqui na terra, que é ir de casa em casa pregando a respeito do reino de Deus. Né? Então aí começa a tua lavagem cerebral. Por quê? Porque eles começam a fazer tu analisar todas as coisas que acontecem no mundo. Violência, guerra, fome, pestilência, né? E daí eles entram para dentro da Bíblia com você, mostrando que a Bíblia disse que nos últimos dias as coisas seriam dessa forma. Ó, vai começar a Sinfonia de Beethoven, não liguem, deixa os cachorrinhos latir porque eu não vou cortar. Então, assim que se dá. Então, realmente, a gente começa a fazer uma análise, né, de tudo que acontece, e não é assim, a violência é cada vez maior, a fome, a pestilência, as guerras, né, terremotos, um lugar após o outro, e a gente fica com aquilo na cabeça. Mas eles vêm com a solução, eles abrem a Bíblia e mostram para você as promessas de Jeová, de restituir esse paraíso na terra, onde todas as pessoas elas vão ser felizes, né, onde a gente vai conviver em harmonia até mesmo com os animais, aquelas paisagens maravilhosas, né, de crianças brincando, de cestos cheios de frutas e flores e árvores, e é a coisa mais linda do mundo. E quem me diz, em sã consciência, quem não gostaria de viver num lugar assim? Né, onde não vai haver distinção de raça, de cor, de nada, a gente vai realmente ser feliz, e você anseia ser feliz. Né? E hoje, nos nossos dias atuais, a gente muitas vezes, por ser sozinho, como eu era na época, era só eu e as minhas filhas, você fica feliz por pertencer a um grupo, por pertencer a alguma coisa, por estar em relativa segurança, mas é bem diferente, na prática, é bem diferente do que eles prometem. Né? Você entra, você estuda, você aceita,
as verdades bíblicas, você aceita a religião das Testemunhas de Jeová como sendo a única verdadeira e você dedica a sua vida a Deus, você se batiza. Né? E você continua a vida inteira estudando. Por quê? Porque eles têm que, a vida inteira, colocar na sua mente, né, vários tipos de coisa. Você fica ali, você fica pensando, meu Deus, se eu sair, né, vem o Armagedon e eu vou morrer, né, vem o Armagedon e as minhas filhas vão morrer, porque enquanto os filhos são menores, isso eles dizem para você, enquanto teus filhos forem de menor, você é responsável por eles. Então, se vier o Armagedon, eles vão se salvar por sua causa, né, e você vai passar pro paraíso com os seus filhos. Então, você fica com isso na cabeça e você não quer, né, de forma alguma, se afastar dessa religião. E as coisas começam a acontecer. E foi assim que aconteceu comigo. Né? Eu me batizei, eu conheci uma pessoa dentro da congregação e eu me casei com essa pessoa. Eu já tinha as minhas 2 filhas, a Paola e a Gabriela, e eu me casei com ele, a gente construiu uma casa e fomos viver. Né? Para começo de conversa, que é tudo assim, eles controlam a tua vida, né? A gente passou 1 ano se conhecendo porque ele achava que não estava em condições de me assumir, eu e as minhas 2 filhas. Então, ele queria esperar um pouco mais, pelo menos para comprar alguma coisa, né? E foi o que ele fez, ele comprou um terreno. Mas nesse meio tempo a gente saía junto sem namorar, a gente estava se conhecendo, a gente nem se tocava, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha nada, a gente simplesmente estava se conhecendo. E a gente saía junto. Mas os anciãos, né, os anciãos da congregação nos chamaram, dizendo que estava todo mundo falando, por mais que a gente não fizesse nada, estava todo mundo falando, então, que ele tinha que me assumir. Né, para vocês verem o controle que eles têm da vida da gente. Né? Então, conversaram com ele, até porque ele ia ter um cargo na congregação como servo ministerial, e ele precisava me assumir, ele precisava assumir um namoro comigo. Então, do dia para a noite, né, ele assumiu, ele conversou comigo e me disse, passa na minha casa antes de ir para a reunião, e me deu a mão e nós entramos de mão dada. Né? Estava assumido perante a congregação que nós estávamos namorando. Né? A gente ficou mais, eu acho que 1 ano namorando, e também fomos chamados pelos anciãos, que nós já havíamos sido casados e que ele tinha sido casado, tinha 2 filhos lindos, maravilhosos, e eu já tinha 2 filhas, então que estava na hora de nós assumirmos o nosso compromisso. Né? Isso assim, sem saber se a gente tinha condições ou não, nós tínhamos que assumir. Mas se eu já no namoro tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu já nem teria casado. Jamais, gente. Por quê? Porque aí começou aquela coisa assim de tu conhece a pessoa de um jeito e tu quer modificar a pessoa. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca fui mirradinha, magrinha. Até se vocês olharem o meu primeiro vídeo do canal, que nem título tem, ali eu falo um pouquinho a respeito disso. Que eu comecei a me sentir um ninguém. Por quê? Eu sempre fui assim de usar salto alto, anel grande, esse tipo de coisa, brincão. Eu sempre gostei, né? Eu sempre fui muito faceira, sempre fui muito feliz. E eu gostava de andar assim, e ele já começou a me botar rédeas curtas ali, né? Na hora de escolher um brinco, um anel, uma corrente, era tudo do gosto dele. Brinquinho, anelzinho, sapatinho, né? Sapatinho baixinho assim. Eu não gostava, gente. Eu sempre gostei de usar salto alto, né? Então ele começou a me refrear. Chegou ao ponto, eu tinha um anel que eu amava muito, né? E ele disse que não era mais para mim usar aquele anel. Nós fomos no shopping, eu, ele e a filha dele, porque eu me dava muito bem com ela. Chegou ao ponto dele caminhar o shopping inteiro de mão com a filha dele e eu do lado. Por quê? Porque eu estava com o anel. E ele já tinha me dito que não era para mim usar o anel. Então era uma punição. Né, eu andar o shopping inteiro ao lado dele e ele de mão com a filha dele e eu ali, né, tipo paisagem, uma árvore ali do lado dele, né? Então hoje eu já não aceitaria, né? Quem gostar, tiver que gostar de mim, vai ter que gostar de mim assim, exatamente do jeito que eu sou, sem querer me modificar. E isso aconteceu comigo, não foi uma vez só, gente. Aconteceu comigo, não foi uma vez só, né? E eu permiti que isso acontecesse. E isso hoje
Hoje já não, né? Mas logo que eu saí da religião me causou bastante desconforto, né? De eu ter permitido que fizessem tantas coisas contra mim e também contra as minhas filhas. Então as regras eram assim, né? Para te pertencer à congregação, tu tem que andar na linha, teus filhos têm que andar na linha, tu tem que saber governar a tua família. Se as tuas filhas fazem qualquer coisa, eu não vou dizer errado, hoje eu não vou usar a palavra errado, mas adolescentes, eles experimentam as coisas, né? Eles fazem coisas de adolescentes, não é verdade? Quem tem filho sabe que é bem assim, eles desafiam os pais, né? Às vezes tu dá conselho e diz, ó, não faz assim, não anda com tal fulano, mas eles experimentam, faz parte do crescimento, do amadurecimento deles, experimentarem as coisas, quebrarem a cara para depois te dar razão. E eu não tinha esse controle total sobre as minhas filhas. Mesmo antes de eu ter me casado com ele, né, as minhas filhas faziam algumas coisas que eu não tinha controle. Afinal de contas, eu tinha que trabalhar muito para sustentar elas, porque eu não recebia pensão do meu ex-marido, então eu tinha que trabalhar duro para sustentar as minhas filhas e elas, bem dizer, ficavam por conta, né? E criança gosta de muitas coisas, porque quando tu entra para essa religião, né, tem várias proibições, tipo trabalhinho de escola pro Dia das Mães. Elas nunca fizeram para mim, mas elas faziam e entregavam para a avó delas, né, que era muito querida e me ajudou muito. A dona Olga me ajudou muito na criação das minhas filhas. Ah, cantar o hino não pode, né? Então imagina quantas coisas tu acaba expondo os teus filhos. Todo mundo tá cantando o hino, mas teu filho não pode. Todo mundo tá fazendo um trabalhinho pro Dia das Mães, teu filho não pode. Todo mundo tá fazendo um trabalhinho pro Dia dos Pais, teu filho não pode. Todo mundo tá cantando, faz um bolinho lá dentro da sala de aula e comemora o aniversário de todos. Teu filho não vai cantar, né? Teu filho não vai participar. Então, teu filho não pode participar de várias coisas. E muitas vezes as crianças elas não estão preparadas para enfrentar essa situação sozinha dentro de uma escola. Tu já é adulto, tu sabe como te virar. Agora, uma criança não tem essa preparação. Ela não tem essa estrutura. E as minhas filhas foram expostas a esse tipo de coisa. De várias coisas. Ah, não pode jogar, né? A Gabriela sempre foi muito danada, então ela saía lá de casa e ela tinha alguns gostos bem peculiares, né? Isso depois que eu já estava casada. Ela passava na casa de uma coleguinha, ela colocava camiseta de roqueiro, se pintava, colocava tênis preto e ela ia para a escola bem faceira, ou ela matava a aula e ia para o Gemusa jogar porque ela queria ver jogo e eles não podiam jogar, não podiam competir. Então tudo aquilo que eu deveria deixar elas participarem livremente, eu refreava elas de participar, né? Elas foram privadas dessa parte boa da adolescência. A nossa vida era elas estudarem, estarem em casa, estudando, tinha estudo em família, aos sábados e domingo que a gente podia dormir um pouquinho mais, a gente tinha que levantar, tinha que ir para o trabalho de campo. Imagina o saco que deveria ser para elas, né? No domingo que elas poderiam dormir até 9, 10 horas, elas não podiam, eu acordava elas, vão para o campo, a menos que elas estivessem na casa da avó delas, aí sim elas tinham essa liberdade de fazerem as coisas, né? Não poderiam comemorar Natal, não podiam comemorar Ano Novo. Então eu imagino que a infância delas deve ter sido muito traumáticas, né? Se não fosse a família do pai delas, que elas iam para sítio e fazenda passear, né? Elas não teriam tido uma infância junto à minha pessoa, né? Porque era tudo muito privado, era tudo muito regulado. E quando, né, que nem eu falei, eles faziam alguma coisa que não estava de acordo, a gente era chamado perante os anciãos, né? Uma vez a Paola, uma irmã que cuidava muito mais da vida da Paola do que da vida da filha dela, ela viu a Paola lá de namorico com um garoto na escola, normal para a idade dela, ela foi direto falar. Para mim, ela teria que ter falado para mim, ela foi falar direto para os anciãos. Aí fomos chamadas, aí lá fui eu, né, fim de semana, fazer minha filha se arrumar, colocar saia, blá blá blá, fomos perante os anciãos. Um dos anciãos que foi dar conselho para Paola, né, que eu desqualifico ele totalmente, ele chegou a dizer que a fêmea se arruma para atrair o macho. Então eu acho que esse não é um tipo de linguajar que deve ser usado com uma adolescente,
né? E esse mesmo irmão, em outra ocasião, esse foi dar conselho para nós, né? Depois ele abriu a Bíblia, tinha um outro junto, né? Minimizou ali, deu conselho para Paola e nós vamos embora. Em outra ocasião estava eu, as minhas 2 filhas e mais uma irmã na minha casa, né? Ele chegou, viu que meu marido não estava, o certo era ele ter ido embora. Ao contrário, ele ficou e começou a falar um monte de besteira, porque ele era vendedor de doce e ele começou a contar as aventuras dele como vendedor de doce, né? Que um viado chamou ele no apartamento, ele chegou lá, o viado estava com uma sunga enterrada no rego. Agora imagina esse tipo de palavra de baixo escalão perante 2 irmãs maduras, que era eu e a outra irmã, e 2 adolescentes. E ele contava e dava risada, né? Quando a gente se uniu e levou ao conhecimento dos outros anciãos, foi minimizado. Coitado do irmão, né? Ele é assim, ele não fez por gosto, né? E eu disse, mas se ele é assim, é o normal dele, por que ele não fala isso na tribuna, quando ele tá lá dando o discurso dele? Por que ele não fala lá? Né? Então isso, para mim, ao meu ver, desqualifica qualquer pessoa, né? De dar conselho para um adolescente, de dar conselho para um jovem que está experimentando a vida, que está conhecendo a vida. Então as minhas filhas, elas foram privadas de muitas coisas. Ou então terminar a reunião, a gente vai para uma sorveteria, todas as outras adolescentes poderiam, que eram irmãzinhas também, elas iam em casa colocar calça, né, para ir para a sorveteria. Aí as minhas filhas queriam também trocar de roupa. Não, elas tinham que ir com aquela roupa. Para que mudar de roupa? Elas eram testemunho de Jeová, elas tinham que mostrar. Então elas às vezes preferiam ir para casa e ficar em casa do que passear em algum lugar quando a gente ia, né, do que ter que ir de saia. Elas não queriam. Elas eram adolescentes, gente. Então a gente foi muito a gente foi muito exposto, né? E as coisas seguem, gente, né? Eu me casei com ele, acreditando que eu ia ser a rainha do lar, né? Porque segundo o estudo que eles mesmos dão, né? A esposa, ela tem que ser tratada com muito amor, com muito carinho, porque ela é o vaso feminino, o mais frágil, né? Então ela tem que ser tratada com todo amor e carinho. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Né? Dentro do meu casamento eu fui inclusive agredida e meu marido era ancião e a consciência dele não acusou porque ele continuou lá na tribuna dando conselho, falando, né, de como deveria ser uma vida de casal. Né? Para vocês terem uma ideia, a minha mãe teve câncer e na época a gente nunca tinha lidado com esse tipo de coisa. Ela teve um câncer raro, né? Ela tinha uma bola aqui do lado de fora do seio. E um dia eu cheguei em casa do serviço, cansada, porque eu saía às 5 horas da manhã para trabalhar. E eu cheguei em casa cansada, eu tinha acabado de colocar o pé dentro de casa e a minha irmã me ligou, né, dizendo que aquilo tinha arrebentado e ela estava indo para o hospital com a minha mãe, que ela não sabia o que ia acontecer. Aí eu disse para ela, eu já vou. Eu estava tomando café, eu larguei tudo, tomei um banho, me arrumei e falei para ele, perguntei se ele não ia comigo, porque eu ia chegar no Hospital Fêmea em Porto Alegre, até eu pegar a lotação, até eu pegar trem, eu ia chegar tarde lá e eu tinha medo. Realmente eu tinha medo de andar em Porto Alegre. Mas ele disse que não ia comigo. Por quê? Ele estava preparando uma reunião e para ele as coisas espirituais vinham em primeiro lugar. Então ele abriu a carteira, né, me deu dinheiro e disse para mim ir. Aí eu me lembro que a Paola até disse assim, tio Luiz, tu não vai ir com a mãe? E ele disse, não vou, eu estou preparando a reunião e isso é que é importante. Bom, eu fiquei muito triste, gente. Eu saí, desculpa a garganta, e eu me lembro que eu peguei uma revista para ler no trem, né? Aí eu cheguei, fiquei na frente da minha casa esperando a lotação veio, mas eu tava assim com aquela sensação, uma sensação muito ruim, sabe, a respeito daquele assunto. E eu peguei aquela revista e o primeiro artigo que eu abro daquela revista vem exatamente falando a respeito de como o marido tem que tratar a esposa. Gente, era inverno e eu tava com uma jaqueta assim que tinha tipo um pelego. Eu fui para um lugar assim que ninguém tava me vendo, eu bati tanto meu braço, até machucar meu braço e meu braço doer, para ver se minimizava aquela dor que eu tava sentindo dentro de mim,
né? Eu tinha um marido e eu estava simplesmente sozinha, né? E ele sabia que eu tinha medo de ir para Porto Alegre. Aí fui, né? A gente foi pro hospital, encontrei minha irmã, né? Foi resolvido ali o caso da minha mãe na hora. Eu lembro que eu fiquei na praça esperando um ônibus para ir até o centro. Foi o T9 que eu peguei, eu desci na Praça da Santa Casa, ainda tive que descer a Rua da Praia. Eu peguei o último trem, que era 11 horas, desci em Sapucaia, peguei a última lotação e cheguei em casa meia-noite. Eu entrei em casa, ele nem sequer perguntou se a minha mãe havia falecido. Ele não perguntou nada sobre a minha mãe. E eu deitei aquele horário, no outro dia, 5 horas, eu estava indo trabalhar. Mas aquela mágoa dentro de mim. Outra ocasião, eu era perseguida por um rapaz de manhã cedo de bicicleta que me dizia um monte de bandalheira. E ele estava tão atrevido que ele já estava quase que entrando na estação, ele pegava trem também, ele olhava para minha cara na estação e ria de mim. Porque eu ficava muito assustada, porque eu ia a pé, eu saía de casa às 5 horas e eu ia a pé até a estação, que dava uns 15 minutos a pé. E eu ia porque eu tinha que trabalhar. Aí depois é que eu comecei a pegar um ônibus para ir. E ele me atacava no meio do caminho e começava a falar horrores para mim. E eu cheguei e falei para ele, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ele olhou para mim e disse para mim assim, o que tu quer que eu faça? Tu quer que eu vá lá e me pegue no laço com esse cara? Não posso fazer nada. Gente, eu fiquei assim, ó, chocada. Eu tenho um marido, mas ele não pode fazer nada por mim. Ele poderia me acompanhar de longe e ao ver o cara me atacar, pegar e dar um corridão no cara, não. Eu tive que me virar. Eu cheguei no trem e ele veio me atacar na passarela e daí eu reagi, botei a boca nele, xinguei ele de tudo, E ele pegou e se sumiu. Graças a Deus nunca mais apareceu, mas eu tive que dar um jeito, sabe? E eu pensava assim, nossa, eu vou casar, meu marido vai me proteger, vai estar sempre do meu lado. E ao contrário disso, eu sempre ficava sozinha, Eu não tinha proteção nenhuma. Logo que a gente casou, a gente foi morar num lugar que era bem bacana, mas na época, pela pouca quantidade de casa, dava bastante assalto nas casas, até mesmo na rua. E eu me lembro que assim que a gente tinha casado e ido morar, que a gente custou a fazer a casa, ele foi pro salão de assembleia, que eles de tempos em tempo tinham que ficar lá fazendo a vigília, que eles chamavam, que era cuidar lá do salão de assembleia, que era muito grande. E ele foi. E daí eu disse para ele deixar o telefone então comigo, na época não tinha celular, que ele deixasse o telefone comigo porque eu ia ficar sozinha em casa, as gurias não estavam e eu ia ficar com medo, Daí ele falou que não, que ele não ia deixar comigo, que o irmão dele ia junto e a cunhada dele há pouco tinha ganhado o nenê, que ela precisava do telefone, quem ia ficar com o telefone era ela, porque se acontecesse alguma coisa ela ligaria para o marido. Eu disse, mas se tem essa necessidade, que ele tá com o nenê novo e tudo, então ele tinha que ficar em casa, ele nem poderia ir com vocês. Não, ele quer ir, ele vai ir e o telefone vai ficar com ela. Então, tipo assim, aquela história, aí já se quebra o que eles pegam, que a mulher, a esposa, ela é o vaso feminino mais frágil, tem que ser tratada com todo o amor e carinho. E não é isso que acontece. Ele chegava também muito mais cedo que eu em casa, eu sempre trabalhei muito e eu chegava cansada e eu tinha que fazer o café dele, eu tinha que passar a roupa dele, porque ele estava ali sempre em cima dos livros, não tinha tempo de fazer nada e eu ainda tinha que tomar banho e me arrumar porque tinha horário para sair de casa. Em outra ocasião, nós tínhamos o chuveiro, tinha o disjuntor do lado de fora e nós tínhamos 5 minutos para tomar banho, Era inverno, a Paola tinha o cabelo comprido e tomar um banho, lavar o cabelo em 5 minutos, gente, vamos concordar que é quase que impossível, E ela estava no banho, e ela sempre teve muito problema de bronquite, ela era bem magrinha, e ela estava tomando banho, lavando o cabelo, passou dos 5 minutos, ele gritou, passou dos 5 minutos, e ele foi lá e desligou o disjuntor, tipo, termina o teu banho no frio. Eu me lembro que na época, eu só perguntei para ele se por acaso fosse a filha dele tomando banho, se ele desligaria o disjuntor em cima dela.
Então, gente, foram muitas mágoas, muitas coisas, né? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou contar mais no próximo vídeo. Até eu gostaria de incentivar a vocês de procurar, eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição, um vídeo de 2015, onde o então presidente da organização lá, faz parte do corpo governante, William Jackson, ele foi intimado pelo Tribunal dos Estados Unidos para falar a respeito de pedofilia que acontece dentro da organização das Testemunhas de Jeová. E muitas vezes as vítimas, elas são incentivadas, tudo é tratado dentro da congregação, né? Os casos são abafados e fica tudo por isso mesmo. Né? Porque até foi questionado ali que uma das diretrizes dele para a gente fazer uma denúncia é que se tem uma testemunha, mas quando uma pessoa está sendo abusada, não tem como ela ter uma testemunha. Né? Isso aí o juiz questionou dele várias vezes. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente é testemunha de Jeová é que o corpo governante das testemunhas de Jeová é o único meio, a única canalização que existe para ter contato com Deus. E foi perguntado se eles se consideravam isso, e esse senhor William Jackson, na época, ele negou, disse que não era. Né? Então, para vocês verem a tremenda mentira que existe por trás dessa seita das Testemunhas de Jeová. E eu digo para vocês, eu resolvi fazer esse vídeo porque essa semana eu conversei com uma ex-irmã e eu fiquei sabendo de um pedófilo estrupador que ele está estudando, né, apoiado pela esposa dele, que para mim não vale nada, tá? Apoiado por ela, ela conseguiu levar ele para estudar. Ai, que lindo! E provavelmente ele vai se batizar. Então eu vou contar aqui tudo que eu me lembrar, tudo que eu puder lembrar, que eu e minhas filhas sofremos de privação e de abuso dentro dessa seita maldita. Tá bom? Eu não gostaria de fazer aqui, que nem eu falei, não sei se o AME-se deve servir para esse tipo de coisa, mas fica um alerta. E no próximo vídeo, gente, eu continuo aqui falando a respeito dos abusos, tá bom? Um grande abraço no coração de todos vocês. Aguardem pelo próximo vídeo, que vocês vão se surpreender. Tem muita sujeira embaixo do tapete. Tem muita coisa para ser falada, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem.